Já entrei no Instagram já, Gu. Eu preciso solicitar aqui. Eu solicito, você aceita. Eu vou ter que segurar eu vou ter que segurar o celular de pé aqui. Não tem suporte aí? Tá de ponta cabeça. Não, eu vou ter que segurar aqui mesmo. Não tem problema, segura aqui. E aí, pessoal do Instagram, boa noite. Vou começar daqui a pouco a nossa live sobre LGPD. Volto aqui no Instagram, no YouTube. O Dr. Gustavo já está online com a gente. Quando a gente começa a transmissão no YouTube, a gente começa de uma vez. Se vocês que estiverem em dúvida, vão mandando aí no nosso chat, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, que aí depois nós vamos ter um momento para resposta das perguntas que vocês enviarem, tá ok? A live vai ser bem dinâmica, ela vai ser voltada a áreas práticas de implantação da LGPD, Lei Geral de Proteção aos Dados. O Dr. Gustavo Escudeiro vai falar sobre os aspectos legais da LGPD e eu vou falar depois sobre a parte tecnológica da implantação da LGPD. Vai ser tudo bem descontraído, um bate-papo, Dr. Gustavo, de uma forma bem dinâmica para compreensão e uma forma fácil também depois para vocês entenderem e começarem a implantar a LGPD na empresa de vocês. Vou começar daqui 3 minutos no YouTube. Isso aí, vamos lá. A LGPD não vai ser algo fácil, não é difícil, mas é trabalhoso, né? A gente sabe que vai dar um pouco de trabalho a implantação dela para adequação, compliance da lei, mas trabalhando direitinho, fazendo os passo a passo, a gente consegue implantar. E não é uma coisa que só algumas empresas estão dentro, né? Todas as empresas que trabalham com dado pessoal vai ter que se enquadrar, não vai ter como fugir. E as pessoas que tentarem burlar isso, as empresas que tentarem burlar isso, as consequências podem ser bem graves em relação às punições previstas na lei. Exatamente. O que a gente percebe é que tudo é muito novo ainda, né? Então, muitas empresas já ouviram falar em LGPD, mas ainda não fazem a mínima ideia de como implementa isso, né? Quais são os riscos, as punições, como que vai ser feitas essas punições caso a empresa descumpra, enfim. Mas a gente vai tentar esclarecer aí. O pessoal que está nos assistindo pelo Instagram, infelizmente não vai ter o compartilhamento da nossa tela, onde nós temos um material que vai acabar usando para guiar o nosso bate-papo, um material desenvolvido pelo Dr. Gustavo e por mim. Mas se você tiver interesse nesse material, vai lá para o nosso YouTube, né, youtube.com/tecnologia. Nós estamos ao vivo no YouTube também. Lá vamos estar compartilhando o material depois para vocês poderem rever. Né, vai ficar gravado o vídeo tanto aqui no Instagram da TechHelp quanto no Instagram da Campus Escudeiro. E a live vai ficar gravada também no YouTube, tá? Já está para começar aqui.
Falta um minutinho aqui para dar 7. É. Tá. O YouTube diz que está aguardando a gente está aguardando o YouTube. Então vai ficar os dois aguardando aqui. Para fazer a transmissão. Só lembrando, né, Thiago, que depois a gente vai disponibilizar essa gravação aí para as pessoas, né, no WhatsApp, nas nossas redes sociais. Vai estar na íntegra lá também. Eu acho que você vai ter que colocar fone, viu? Porque tá dando eu tô ouvindo minha voz aí. Tem problema? Você vai compartilhar a tela aqui. Você vai compartilhar a tela aqui no Zoom, né, Thiago? Isso aí. Começou a transmissão no YouTube. Fala pessoal, boa noite. Sou o Thiago, da TechHelp Tecnologia, CEO da empresa. Estou aqui hoje com o Dr. Gustavo, da Campos Escudeiro Advocacia. O Dr. Gustavo é especialista em direito empresarial e está se especializando na área do direito da LGPD, que é o tema da nossa live de hoje, né? Então, o Dr. Gustavo é formado pela Faculdade Anchieta, aqui de Jundiaí, tem muita experiência na área do direito empresarial, defendendo empresas grandes aqui da nossa cidade, da nossa região. Então, boa noite, doutor Gustavo. Obrigado pela sua presença aqui na nossa live. Boa noite, Thiago. Eu que agradeço aí o convite. Vamos aí, em 1 hora, falar bastante aí sobre a LGPD. Beleza, então vamos começar. Vou compartilhar a tela aqui da nossa live. Esse documento que nós preparamos aqui para vocês, ele vai ficar disponível num link depois para vocês baixarem no link da live, né, no link do vídeo do YouTube que vai ficar gravado aqui no canal da TechHelp. E aí vai ter um link para vocês baixarem esse material em PDF para vocês, tá? Então vamos começar aqui. Então essa live é uma parceria entre a Campos Escudeiro Advogados e a TechHelp Tecnologia. E nós vamos falar essencialmente hoje sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que apesar de já ter sido atrasada o início dela por 2 vezes aí, um por causa da pandemia, mas o governo decidiu que
ela vai entrar em que ela já entrou em vigor, né? No momento ela está somente institucional, né? Ela está somente advertindo os usuários, as empresas, mas que já está pegando algumas empresas aí com base na LGPD, já está pegando algumas empresas de calça curta. O doutor Gustavo vai explicar um pouco mais. Então, doutor, a palavra é sua, pode seguir daí. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite novamente. Boa noite, Thiago. Boa noite, os nossos amigos aí que nos acompanham no canal da Tech Help, que acompanham aí do meu Instagram. A gente vai fazer um bate-papo aqui, né, sobre proteção de dados pessoais. E nós dividimos basicamente em 3 fases, né? Eu vou falar um pouco para vocês sobre a lei em si. Depois eu vou falar um pouco sobre a parte de implementação prática dessa lei nas empresas, tá? E depois o Thiago vai falar da parte técnica, a parte de TI, né? Como fazer para se proteger de uma forma técnica, tá? Tecnologia da informação, tá bom? Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, como o próprio nome diz, ela veio para proteger os dados. Quais dados? Os dados pessoais. Os dados da pessoa natural. Tá? Essa lei ela não veio proteger a pessoa jurídica. Os dados da pessoa jurídica. Ela veio proteger os dados da pessoa física. Então, nós temos 2 princípios constitucionais, né, que devem ser observados. A livre iniciativa, né, o livre comércio, e do outro lado nós temos a privacidade e a intimidade. Tá? Então essa lei ela veio para proteger a intimidade e a privacidade do cidadão. Tá? Isso não quer dizer que ela veio para travar a sua operação. Tá? Ela não veio para travar, para bloquear a operação comercial e ser um peso para o empresário. Não foi isso. Tá? Ela veio para regulamentar uma situação que, infelizmente, principalmente no Brasil, não tinha qualquer regulamentação, qualquer proteção. Você passa seus dados pessoais, uma loja de roupa, enfim, para qualquer coisa, e você não tinha qualquer preocupação com o que aquela empresa faria com os seus dados. Tá? Isso é uma coisa mundial, tá? Não é o Brasil resolveu de uma hora para outra proteger isso. Não. Isso é uma questão mundial. Alguns países têm uma proteção maior, outros têm uma proteção menor, tá? E o Brasil veio nessa toada, né? nessa cultura, está se inserindo agora nessa cultura mundial e que é muito forte na Europa, né? Então a Europa, com a GDPR, começou, né, a implementar fortes políticas de proteção de dados. Para o Brasil, como eu disse, não ficar fora desse contexto, ele editou a LGPD, que é muito semelhante à GDPR. Então, empresas europeias, para fazer negócios com o Brasil, passou a exigir que essas empresas, ou mesmo o governo, tivesse políticas transparentes de proteção de dados. Tá? Essa lei já está em vigor, tá? Ela já está vigorando, começou o mês passado, em setembro, portanto, né? E como eu disse, ela veio para regulamentar os dados pessoais, tá? Então, para quem que aplica essa lei? Toda e qualquer empresa, tá, que faz o tratamento de dados deverá estar enquadrada na LGPD, independentemente do seu porte. Tá? O que é dado pessoal? Né? Dado pessoal é todo elemento, né, capaz de identificar uma pessoa. Nós temos o seu nome completo, o seu RG, o seu CPF, o seu e-mail, enfim. São elementos objetivos que te identificam. Mas nós temos outros elementos também que podem te tornar identificável. Nós costumamos citar como exemplo uma sala de aula. Se você quiser identificar o João,
né, ou a Maria, de acordo com as características, né, do João, vou colocar assim, você citando algumas características, você consegue identificá-lo. Então, por exemplo, o João, sem citar um nome, né? Essa pessoa ela usa óculos. Então você tira todos os que não usam. Essa pessoa é da pele negra. Então você tira todos que não têm a pele negra. Essa pessoa ela faz karatê, né? É o João. Então você reunindo todos esses elementos, você consegue identificar, né, aquela pessoa, tá? Sobre as penalidades, tá? Empresas que descumpram a LGPD. Nós temos as penalidades administrativas, tá? Que ainda não está sendo aplicadas, elas serão aplicadas somente em agosto do ano que vem, então é um período de adaptação que foi colocado, tá? Mas os processos judiciais com base na LGPD já estão sendo ajuizados, tá? Então, empresas que não estão cumprindo a LGPD, estão vazando dados pessoais, já estão sendo processadas com base na LGPD. Então, as penalidades administrativas, o que é muito citado hoje é a multa, tá? A multa simples, que ela vai até 2% do faturamento da empresa, tá? Limitada a 50 milhões de reais. Então, nós teremos multa de até 50 milhões de reais para empresas que descumprem a legislação, tá? Mas tem outras punições que variam de uma advertência ou até uma que é muito interessante, Tiago, o pessoal que nos assistem, que é a publicização da punição. Então, empresas que sejam punidas por vazamento de dados, elas vão ter que publicizar, né, elas vão ter que destacar essa punição no seu site pessoal, e o site da Agência Nacional de Proteção de Dados também vai colocar lá que essa empresa foi punida. Então, isso sobre o aspecto comercial, o aspecto de marketing, vai ser desastroso para essas empresas, né? Daí a importância das empresas fazerem a adequação, tá? Da LGPD. Tá? Vamos lá, Thiago. Então, é mais fácil. Bom, vamos lá. Vai falar dessa parte, então? Posso dar essa introdução então, aqui, doutor? Pode sim, pode ir lá, vamos lá. Tá. Então, por que dessa lei? Né? Aí algumas pessoas ficam falando, o governo não tem o que fazer, fica inventando lei para prejudicar ou para fazer a gente gastar dinheiro. Não sei se vocês já ouviram falar, e aí peço que vocês me desculpem, mas eu às vezes fico olhando para as duas câmeras aqui, a câmera do YouTube e a câmera do Instagram. Mas não sei se vocês já ouviram falar que o dado é o novo petróleo. Hoje o mundo é extremamente digital, cada vez mais todo mundo está conectado, diversas formas, plataformas de comunicação, e essas informações são consideradas o novo petróleo. Mas por quê? Através dessas informações que nós compartilhamos nas redes sociais, nos nossos e-mails, sites, etc., as pessoas, as empresas conseguem determinar padrões de comportamento, tá? Conseguem determinar algumas informações sobre você, e isso acaba gerando uma comunicação mais assertiva dessa empresa com você. Por exemplo, você publica no seu Facebook ou no seu Instagram que você come num restaurante vegano X. Automaticamente, essas empresas, com essa informação, acabam direcionando anúncios mais específicos para você. Por exemplo, o Instagram, depois de perceber isso,
que você é vegano, não vai te mandar uma publicidade, um link pago de uma propaganda do Instagram da Swift, por exemplo, né, que é uma empresa de carnes, ou da JBS, ou uma propaganda de hambúrguer. Ela vai entender que você é vegano, vegetariano, e não vai mandar, né, esse tipo de anúncio para você. Já para uma outra pessoa que posta, que vai na churrascaria, que faz churrasco em casa, posta vídeo, posta foto do churrasco no final de semana com os amigos, etc., ela vai colocar, né, grande volume de dados, grande volume de informações. É isso que as empresas estão utilizando para chegar mais fácil até o seu consumidor final, de uma forma mais assertiva, né? O que a lei vem trazer? Para que a lei foi feita? Porque ela quer entender, cada empresa vai ter que dizer para você, que é o dono do dado, para que ela usa a informação. Primeiro, qual informação que ela pega, qual informação que ela está atrás, qual informação ela tem sobre você e o que ela faz com essa informação. E o que eu acho mais interessante dessa lei do ponto de vista pessoa física, obviamente, é que para ela ter este dado armazenado de qualquer forma, né? E aí entra no aspecto de proteção de dados no seguinte quesito. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é somente para dados virtuais, não é só para dados armazenados no seu computador, no seu HD, na nuvem, etc. Ela é uma lei geral de proteção ao dado. Então, esse dado, inclusive impresso. Por exemplo, o prontuário o seu prontuário médico no postinho do seu bairro, que está lá impresso, mofando na prateleira, porque você não aparece no postinho há milhões de anos, esse dado também vai ter que ser protegido. Então, a lei é para proteção de dados. Ela não especifica somente dados virtuais, dados digitais, e sim dados impressos, armazenados em fita, armazenados em CD, DVD, não importa o tipo de armazenamento do dado, e sim a proteção do dado em si. Então, o que eu acho mais legal, voltando ao ponto, é que as empresas terão que ter autorização por escrito, de alguma forma, né, por escrito mesmo, ou uma constatação que você realmente autorizou a utilização desse dado por essa empresa. Aquele negócio de você comprar, e aí o doutor vai falar mais para frente, você comprou um apartamento na planta de determinada construtora. Uma semana depois desse contrato, um monte de empresa começa a te ligar falando que oferecendo móveis planejados, oferecendo piso, oferecendo não sei o quê. E isso não vai mais poder acontecer, a não ser que você assinale e demonstre que você tem o interesse e autoriza o compartilhamento dessas informações que a empresa que vendeu o apartamento para você tem sobre você com um parceiro de negócio dela. Se você não autorizar, e isso vier a acontecer, a empresa que vazou ou compartilhou o seu dado pode ser penalizada sim. Tá? E aí o Gustavo agora vai falar sobre esses precedentes. Tiago, uma coisa muito interessante que você falou, e que a gente está percebendo na prática, é o seguinte, as pessoas acham que essa lei, de repente, ela não vai pegar. Tá? Ou o que nós ouvimos? Gustavo, eu já alterei no contrato, já fiz uma alteração no contrato, tá? Com base na LGPD, e eu já estou pegando os termos de consentimento do titular dos dados. Então eu já pego o que eles estão consentindo. Tá? Pessoal, a lei não é só isso. Se fosse só isso, estava muito fácil. Tá? A lei tem toda uma complexidade, são 65 artigos, tá? E não é só você pegar o consentimento do titular dos dados. Tem toda uma complexidade por trás. Quando nós apresentamos o projeto nas empresas, às vezes a gente fica 1h30 explicando sobre como implementar isso. São reuniões que são feitas, né? Tem a questão dos dados dos funcionários, de terceiros, de fornecedores.
dos clientes, entendeu? Então não é só o termo de consentimento do cliente, tá? Tem toda uma questão, tá, por trás disso. Então vocês vão ouvir muito falar daqui para frente sobre tratamento de dados. Ah, nós vamos tratar os seus dados. E o que é isso? Tratar o dado é toda e qualquer operação que é feita com os seus dados pessoais. Tá? A lei, em seu artigo 5º, ela traz uma série de operações. Eu cito 3. A coleta, o armazenamento e a eliminação. Essas são os 3 tratamentos básicos dos dados. E além disso, tem as partes envolvidas. Tá? Quais são as partes envolvidas nessa questão? Você tem o controlador, tá? Que geralmente é a empresa, é a pessoa jurídica que determina as diretrizes para os tratamentos de dados. Tá? Você tem o operador, que é aquele que faz o tratamento dos dados. Esses 3 que eu citei, vamos colocar coleta, armazenamento e eliminação dos dados. Tá? E você tem o encarregado, que é o DPO. O que é o DPO? É aquele que faz a ponte entre o titular dos dados, a empresa e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa agência nacional ela já existe, tá? É um órgão nacional que vai determinar as diretrizes acerca do tratamento de dados, é o órgão que vai fiscalizar e é o órgão que vai aplicar as punições por eventual descumprimento. Tá? Então isso é muito importante. Falando sobre os precedentes, né? Como o Thiago falou, ele citou aí uma empresa uma construtora, tá? Que é a Cyrela. Infelizmente, esse caso, infelizmente para a Cyrela, né? Esse caso denegriu a imagem dela, porque hoje todo mundo que mexe com gestão e proteção de dados, ele cita esse caso. É o caso Cyrela. Então, o que aconteceu? O consumidor comprou um apartamento com a Cyrela e a Cyrela tem parceiros, né? Arquitetos, empresas de imóveis planejados, e ela compartilhava o banco de dados dela com essas empresas, tá? E aí, um consumidor, ele foi assediado, ele foi bombardeado por empresas de imóveis planejados. E aí, ele perguntou para essas empresas, mas quem passou meus dados? Esses dados foi passado pela Cyrela, é parceiro nosso, enfim. Ah, tá, foi a Cyrela que passou? Então tudo bem. O que ele fez? Ele tirou print de toda essa conversa e entrou com uma ação civil, né, na 13ª Vara Civil de São Paulo. A Cyrela foi condenada, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, em R$10 mil. Um processo de 10 mil para a Cyrela não é muito, mas imagina vários processos, né? E a imagem dela, porque hoje ela é conhecida como o caso Cyrela, para a gente mostrar como exemplo para vocês que as empresas já estão sendo condenadas por lesão à LGPD. E tem uma questão também. Tem muito consumidor, tem muito usuário, tá? Que vai, de certa forma, aproveitar dessa situação para poder obter vantagem financeira, tá? Então, como é um processo que o dano ele é praticamente certo, as pessoas vão tirar uma indenização com isso. Daí a importância de vocês estarem alinhados com o que diz a lei, tá? Então, esse é o caso Cyrela. Aí tem o caso também da Drogaria São Paulo, né? Drogaria São Paulo, o que acontece? O Ministério Público, ele está criando, dentro do órgão, está criando órgãos internos, tá, específicos para verificar lesão à proteção de dados, a LGPD. Tá? Então, o Ministério Público, como ele é fiscal da lei, ele vai fiscalizar esses descumprimentos, tá? E ele mesmo já tem competência para poder entrar com as ações coletivas. Tá? No caso da Drogaria São Paulo, a Drogaria São Paulo
está sendo investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal pela venda, não é nem vazamento e nem invasão. O Thiago vai falar mais sobre isso da parte técnica, né? Vazamento, invasão. Ela está sendo investigada porque ela vendeu os dados. Então, como o Thiago falou mais atrás, o dado pessoal hoje é um ativo financeiro. Ele é um ativo hoje, né? Antigamente, a gente não via dessa forma. Eu passo meus dados pessoais na loja e os dados estão com eles. Só que não, o dado é seu. Você é o titular dos seus dados. É óbvio, né? Então, a Drogaria São Paulo estava comercializando esses dados com operadoras de plano de saúde, com seguradoras, tá? Para essas operadoras, né? De repente, mapear. Isso aqui eu vou aceitar, isso aqui eu não vou aceitar, isso aqui está com uma doença pré-existente, isso aqui não está, entendeu? Então, vai sofrer as consequências, né? Vamos lá, qual que é o próximo aí, Thiago? Entrando nesse assunto que o Dr. Gustavo acabou de falar, nem sempre os dados que as empresas vão utilizar ou vender ou compartilhar, não necessariamente é um dado somente sobre a sua vida cotidiana, como eu falei no começo, onde você come, o que você come. Não, mas, por exemplo, esse caso da Drogaria São Paulo, se ela compartilha, por exemplo, com as operadoras de plano de saúde, que você compra determinado remédio, por exemplo, um tarja preta, né, e a pessoa, e aí quando você tenta dar entrada num plano de saúde para você, ou você é incluído como dependente, qualquer coisa num plano de saúde, e eles têm essa informação, né, ela pode negar, ou ela pode fazer algum outro tipo de discriminação com você por conta dessa informação que ela tem sobre você e você não fazia a menor ideia, porque você nunca passou essa informação para eles, né? Então, essas informações, a lei, ela vem para tentar impedir que a gente sofra qualquer tipo de discriminação, de preconceito, por qualquer coisa que seja, em detrimento do nosso dado que está nas mãos de uma empresa que a gente não autorizou que tivesse. Aí, Exatamente. como implantar a lei de forma efetiva na empresa, doutor? Bom, vamos lá. Só complementando o que você falou, uma Drogaria São Paulo, uma empresa de plano de saúde, enfim, eles fazem o tratamento de dados sensíveis. Então, você tem os dados pessoais, como eu falei no começo, nome, RG, CPF, endereço, e-mail, e você tem os dados sensíveis. As empresas que tratarem, coletarem, armazenarem dados sensíveis, elas vão ter um rigor muito maior, tá? As punições serão maiores, né? Porque envolve opção sexual, convicção religiosa, a biometria, né? A filiação a partido político, a sindicato. Então, às vezes você vai fazer uma compra simples, por que ele tem que perguntar para você, de repente, a sua opção política, a sua opção religiosa? Não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. Então, as pessoas, naturalmente, não é uma cultura ainda, não é um hábito, mas naturalmente, vai passar um tempo, eu chuto aí 1 ano, 2 anos, as pessoas já vão criar o hábito de perguntar o porquê que elas estão pedindo aquele dado. Por que você quer meu dado? Né? Aí a empresa já tem que ter, né, a finalidade dessa coleta. Daí a importância, mais uma vez, da implementação desse projeto, porque no projeto, no relatório, na documentação, já tem tudo isso. Tá? Nós avaliamos caso a caso e já fazemos toda essa documentação, essa previsão. Né? Então, isso vai acontecer, vai pegar. Tá? Agora, entrando na parte de... Doutor, só cortando rapidinho, só para exemplificar, algumas pessoas que acompanham o meu Instagram particular viram, eu estava em Belém do Pará, passando aí uma semana de férias, do dia 10 ao dia 18, né? Aproveitando a semana que tinha feriado prolongado. E teve um dia que eu quis simplesmente fazer uma compra
para os meus sobrinhos, lá em Belém, numa loja X, não vou dizer o nome agora, mas uma loja X, e aonde, quando eu cheguei, escolhi, fui com eles, a família toda foi lá, escolheu a roupa que eu ia comprar, e servia, experimentou, tudo bonitinho, chegou na hora do caixa para pagar, a mulher perguntou qual era o meu CPF. Eu falei, não, eu não quero o CPF na nota. Não, não, você precisa, é obrigatório você passar o CPF. Eu falei, como assim é obrigatório você passar o CPF? Não, porque a nota fiscal é vinculada ao seu CPF e vai para o seu e-mail. Eu falei assim, eu não quero o CPF na nota, eu não vou passar o CPF. Né? Gerou até um alterar de egos ali, porque eu falei, não vou passar o CPF, não sou obrigado a passar meu CPF para você. E hoje, inclusive, eu falei para ela, falei, a sua sorte é que a LGPD não está pegando como gostaria ainda, porque se eu faço uma denúncia que a sua loja está exigindo uma informação e condicionando a venda de um produto da loja mediante a passagem de um dado pessoal que não é obrigatório, eu não preciso passar o meu CPF para comprar na sua loja. Se eu estou pagando à vista, em dinheiro, você não tem que ter esse dado. E depois que eu saí dessa loja, fui numa outra loja e foi a mesma coisa. Pediram novamente o CPF. Eu falei, não vou passar. Então, tem algumas lojas, algumas redes grandes de lojas que estão forçando você a passar informações agora, enquanto a lei está um pouco mais branda, digamos assim, né? Enquanto ela não está sendo aplicada punitivamente, para criar um grande banco de dados para ter essas informações antes da lei, porque daí eles acreditam que eles vão ter alguma forma de mas ele passou esse dado antes da lei ser aplicada, mas não importa se foi antes da lei ser aplicada ou depois, ela vai ter que te explicar o porquê ela tem esse dado, ela vai ter que... E se você falar que você não quer esse dado, se você não quer que ela tenha essa informação, ela vai ser obrigada a excluir. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Exatamente. Mas como a lei já está em vigor, e a Agência Nacional, né, de Proteção de Dados, o seu corpo técnico já está formado. Tá? Ele já está formado. Já existe essa agência, corpo técnico formado. Então, assim, para aplicações de punições administrativas, como eu falei, só em agosto do ano que vem. Porém, essas empresas que você citou já podem sofrer um processo judicial. Entendeu? Com base no Código do Consumidor, enfim. E com base na LGPD também. Né? Porque você não é obrigado a passar esses dados, né? A não ser que eles expliquem a finalidade, né? E você concorde com isso. Se você não concorda, acabou, ponto final. Né? Então é isso. É isso aí. Agora falando um pouco aqui, pessoal, sobre a implementação prática, tá, da LGPD, porque um dos maiores desafios, né, pelo menos para nós, né, e para mim como advogado, uma coisa é você ler a lei, você entender a teoria. Tá? Como eu falei, são 65 artigos. E os artigos da LGPD, eles são conceituais. Né? Eu quero saber o que é dado pessoal, está na lei. Quero saber o que é titular dos dados, está na lei. Quero saber o que é tratamento, está tudo na lei. Tá? Mas como trazer isso para a prática? Como trazer isso para a rotina das empresas? Esse é o desafio. Né? Por isso que eu fui estudar, fui me preparar, né? Fui entender, preparei relatório, preparei contrato, preparei toda essa parte, né, jurídica. Mas como implementar? Né? Você tem que respeitar os pilares do compliance. Né? O que é compliance? É você adequar a empresa às regras legais. É você ter boas práticas. É você cumprir com as regras do jogo. Tá? Com isso, você vai ter uma série de benefícios. Né? Inclusive comerciais. Empresa que cumpre as regras, ela fica mais bem vista no mercado, ela consegue contratar mais, ela consegue vender mais, enfim. Então, o primeiro ponto é o engajamento da alta administração. Né? Então, quando nós vamos levar esse projeto para as empresas, nós fazemos uma reunião com o CEO, com a alta administração, né, para mostrar a importância, e nós precisamos ter esse respaldo da alta administração. Porque se eles não se interessarem, né, em cumprir a lei, em cumprir as regras,
e dar uma autonomia para nós, né, para implementar isso na rotina e na cultura da empresa, né, a gente nem começa. Não faz sentido, entendeu? Então, se não tem esse engajamento, não faz sentido a gente levar essa cultura, esse projeto para as empresas, né? Número 2, nós fazemos uma análise de riscos, né? Nós verificamos, né, com todos os setores da empresa, quais dados são coletados, por quê, se há necessidade de coletar algum dado, se não há, entendeu? Então, no meio do caminho, nós avaliamos processos, nós avaliamos, nós fazemos uma análise completa, né, para otimizar esses processos e evitar riscos, né? Nós montamos o plano de ação, né? Então, feito esse data mapping que a gente fala, né? Vamos verificar todo esse fluxo de dados da empresa, né? E vamos otimizar. Vamos ver os dados pessoais dos colaboradores, vamos ver os dados pessoais dos terceiros, fornecedores, clientes, enfim. Com todos os setores da empresa, nós fazemos essa reunião, verificamos, né? E se caso algum setor colete algum dado, trate algum dado de forma totalmente desnecessária, que venha trazer riscos para a empresa, nós, né, recomendamos, olha, vamos parar de fazer isso, vamos parar de coletar, enfim, né? Mas isso é apresentado no relatório. No final de todo esse trabalho, é apresentado um relatório para o cliente, tá? Então, nesse relatório, ele consta quem é o controlador, no caso o cliente, a empresa, né? Quem é o operador, inclusive pode ser uma empresa terceirizada, e aqui tem o Thiago da TechHelp, que é um parceiro nosso, é um amigo nosso, uma empresa da nossa confiança, e que tem plena capacidade, caso você não tenha uma estrutura interna de pessoas, você pode terceirizar isso, né? Então, assim, onde eu vou armazenar esses dados? Eu vou armazenar na nuvem do Google. Bom, mas você vai ficar responsável por isso, se vazar? Então é melhor você terceirizar, né? Pegar uma empresa que já tem essa expertise para armazenar esses dados, né? Inclusive, essa empresa vai ter responsabilidades, né? Enfim. Então, tem todo esse plano de ação. Aí tem a capacitação e treinamento dos colaboradores. Então, nós vamos até a empresa, né? E capacitamos e treinamos os funcionários, né, com base na LGPD. Principalmente o encarregado, o DPO, né, o chamado DPO. Esse DPO, ele vai ficar famoso, vai ser um cargo dentro da empresa, já tem cursos, né, disponíveis no mercado para DPO, tá? E de preferência que seja alguém da sua extrema confiança, né? Então, empresário, eu preciso nomear um encarregado, que é a pessoa que vai ficar responsável por receber um e-mail do seu cliente, por exemplo. Então você vai receber um e-mail, uma carta, sinal de fumaça, alguma coisa do seu cliente dizendo: olha, eu não quero que você fique com os meus dados, não me interessa, já comprei o que eu tinha que comprar, já utilizei o seu serviço, mas eu não quero mais que você fique com os meus dados. Quem vai receber esse pedido é o DPO, né? É o encarregado. E o encarregado, pessoal, ele não tem responsabilidade civil com base na LGPD. Isso é muito importante frisar. Quem tem responsabilidade civil é o operador e o controlador, tá? Se for uma falha muito grave do DPO, enfim, o controlador pode se voltar regressivamente contra o DPO, tá? Mas, a princípio, diretamente, é o empresário, é a empresa. A empresa responde pelos seus prepostos, pelos seus funcionários, tá? O DPO pode ser terceirizado também, tá? Ele pode ser terceirizado, uma empresa menor, que não tem essa estrutura, tá? Mas o ideal é que seja uma pessoa de extrema confiança. E nós, Thiago, a gente, na prática, nós treinamos mais de um DPO, tá? 2, 3. Por quê? Porque amanhã depois, essa pessoa da sua extrema confiança, ela sai da empresa, ela entra de férias, ela faltou, enfim, você tem que ter uma pessoa, né, na retaguarda. Então é bom treinar uma ou duas pessoas, tá? E aí o monitoramento desse programa. Então não adianta eu ir na empresa, né, e adequar toda essa empresa à LGPD e depois virar as costas e ir embora. Não adianta.
Até porque a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela já foi criada, seu corpo técnico já existe, já foi nomeado pelo presidente da República, tá? Só que ela vai editar regulamentos, ela vai editar regras até agosto do ano que vem, que é onde vai começar as punições, tá? Então, nós fazemos um monitoramento de 12 meses a partir da implementação, porque toda a regra, todo o regulamento, tudo que for criado, nós vamos estar ali, né, na rotina da empresa para poder falar, olha, precisamos mudar isso, precisamos mudar aquilo, precisamos adequar mais isso aqui, entendeu? Então é importante ter esse monitoramento e nós fazemos, né, para os nossos clientes 12 meses, né? Nós colocamos 12 meses. Legal. O pessoal que está fazendo os comentários e as perguntas aí no Insta e no Face, nós vamos ter um momento para responder essas perguntas ao final da nossa live, tá? Bom, então agora falando um pouco da parte técnica, né? A implementação, como que vai funcionar? Entenda quais são os dados que a sua empresa coleta. Legal, então vamos lá. Estava com o microfone mudo aqui no YouTube. Acontece, gente. Falando um pouco agora da parte da implantação da LGPD, no que diz respeito à área técnica, né? Então, primeiro você tem que entender quais são os dados dos usuários que a sua empresa coleta e armazena. Para o pessoal que está no YouTube, nós vamos ter um momento de respostas para essas perguntas que vocês estão colocando aí, tá? Avalie ou reavalie os seus documentos relativos à privacidade de dados e, caso você não tenha essa prática, comece a fazer. Considere redigi-los de acordo com a necessidade de coleta da sua empresa. Não adianta você pegar receita pronta, não adianta você procurar no Google documento para LGPD, você vai lá, copia, cola, muda só seu nome e acabou. Não, você tem que ver quais são as suas reais necessidades para a aplicação da sua empresa. Porque às vezes você vai pegar o dado de uma empresa que coleta nome, RG, CPF, e você coleta nome, RG, CPF, e-mail, cor, raça e tudo, né? E aí, como o doutor falou, defina o responsável de PO para coordenar todo esse plano de ação para proteger os dados coletados pela sua empresa. E prepare-se para proteger os dados. Os controles de cibersegurança são aliados cruciais para atender às demandas da LGPD. E cibersegurança, tá? Cibersegurança é um termo que todo mundo ouve, todo mundo faz, poucas pessoas entendem. O que é cibersegurança? E aí, como eu falei no começo da live, né, entenda que não são só os dados virtuais, não são só os seus arquivos no seu computador que precisam ser protegidos, documentos físicos também. Mas falando de cibersegurança, quais são as ferramentas que nós utilizamos para a proteção de dados? A gente precisa proteger os dados como? Contra uma exclusão acidental ou proposital. Quando eu digo proposital, é um funcionário descontente que sabe que vai ser demitido, vai lá, com acesso que ele tem ao servidor, vai lá e apaga todas as informações ou edita essas informações para que o dado não seja mais confiável, né? A edição ou o vazamento. Todos os dias, milhões de ataques são realizados na internet. E assim como você protege uma sala com uma porta trancada, uma sala de um cofre, a sala de um estoque, a sala... Qualquer sala na sua empresa, você protege com um tranco, com uma chave, e essa chave só algumas pessoas têm, assim também você precisa proteger os dados que você tem armazenado. E aí a gente vem com o compliance da LGPD na área técnica. Então, primeiro nível é a área técnica. Então, você tem que ter um antivírus, você tem que ter um firewall, um DLP, um backup, servidores, virtualização, storage, spam, data center, não importa. Você vai ter que ter equipamentos, vai ter que ter serviços de proteção a esse dado. Aí a parte de gestão, no segundo nível, políticas e processos. Qual é a política de acesso a esses dados que a sua empresa está implantando? Quem são as pessoas que têm acesso a esse dado? Essas pessoas que têm acesso a esse dado, o que elas podem fazer? Você tem bem definido na sua empresa, por exemplo,
O estagiário do departamento pessoal, ele tem acesso, por exemplo, a excluir dados, excluir arquivos de dentro do servidor da pasta do departamento pessoal, ou ainda, ele tem acesso à pasta do financeiro da empresa, que aí não seria o caso nem de ninguém da área do departamento pessoal ter acesso a essa pasta, né? Então, a gente vai perceber que nós vamos ter que ter muito bem definido os níveis de acesso e as quais pastas esses acessos vão estar presentes. E na parte de governança, né, gestão de riscos, adequação legal, auditorias, a melhoria contínua, que faz parte do que o Dr. Gustavo falou sobre o monitoramento contínuo da LGPD na sua empresa. E a estrutura tecnológica. Aqui é uma sopa de letrinhas para quem não é da área de tecnologia, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem didática, bem dinâmica para vocês. Firewall. O que a sua empresa vai precisar ter firewall? A sua empresa precisa ter firewall para proteger o acesso externo de pessoas mal intencionadas ao seu servidor, aos seus dados que estão armazenados na sua empresa. Antivírus. Eu acho que é fundamental e hoje não dá mais para falar que você não tem antivírus na sua máquina. E como eu falei no vídeo do meu Stories antes do Instagram, antivírus gratuito e nada, desculpa, é a mesma coisa. Tá? Por quê? Porque o antivírus gratuito ele não tem camada de proteção suficiente para proteger a sua empresa. Ele vai proteger o seu computador de ataques mais bruscos, de ataques mais conhecidos. Porque se não fosse isso, por que a empresa que te disponibiliza um antivírus gratuito teria a versão paga desse antivírus? Se a versão gratuita fosse tão boa. É uma coisa para a gente pensar. Backup. Estrutura primordial para toda empresa. Hoje, se o seu servidor ou se os dados que você armazena estão no seu computador, vamos supor, e simplesmente queima esse HD, queima a unidade de disco onde esses dados estão armazenados, o seu pendrive, o seu HD externo, simplesmente queima, porque são equipamentos eletrônicos que têm vida útil, que têm forma de manusear nada, pode ficar danificado de forma permanente. E aí, o que acontece se você perder todos os seus dados? A sua empresa, eu sempre brinco com os meus clientes, se você simplesmente, se o seu servidor parar e você perder tudo, a sua empresa abre amanhã, a sua empresa funciona amanhã. Servidores, não dá mais para empresas com mais de 2 computadores terem arquivos armazenados em todos os computadores e arquivos diferentes. O servidor vem para isso. Ele vai agregar a função de armazenamento de dados num único lugar. Então você vai parar de ter os arquivos do DP, o computador do DP, os arquivos do financeiro, o computador do financeiro, os arquivos fiscais, o computador do cara fiscal. Isso tem que parar, não dá mais para a gente trabalhar dessa forma. Então o servidor vem para gerir a sua rede, gerir a segurança da sua rede, né, a questão de permissões, etc., assim como armazenar todos esses dados e ser responsável pela finalização de um backup, né? Ser responsável pela criação e pela rotina de backup. Banco de dados. E aí entra uma questão curiosa que o Dr. Gustavo falou, mas eu vou reforçar aqui. As suas empresas terceirizadas têm que estar definitivamente prontas e de acordo em compliance com a LGPD. Não adianta nada você pegar e fazer o armazenamento de suas informações numa empresa que oferece o banco de dados para você, e esse banco de dados não é protegido com criptografia, com plataforma de acesso, com programas com níveis de usuário, com níveis de acesso desses usuários, tá? Então, hoje, não vai adiantar você, se você for pego pela LGPD num caso de um vazamento de dados, por exemplo, do seu banco de dados, como a gente vê acontecendo frequentemente hoje nas notícias, não adianta você falar, mas a empresa X que guardava os meus dados. Não vai funcionar assim. A ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, vai vir em cima de você. Você é o responsável. Se você tem um contrato com essa empresa e ela foi a responsável pelo vazamento de dados, você vai se virar em processar, em entrar com ação civil, criminal contra essa empresa, mas a ANPD vai vir em cima de você. E softwares atualizados. Gente, softwares atualizados têm cada vez menos brechas para invasões.
O que é uma invasão que eu falo tanto? Invasão é um hacker, um cracker, por exemplo, acessar o seu computador, o seu banco de dados, o seu sistema de forma indevida e pegar de forma simplificada os dados que estão lá armazenados. Por isso que, nos termos da lei da LGPD, a recomendação é que todos os dados que estejam guardados sejam criptografados, para somente as pessoas que realmente têm acesso, têm direito a ter acesso a esse dado, consiga descriptografar o arquivo e ler esse arquivo, ler esse dado que estão armazenados. Softwares piratas, software desatualizado, são brechas, porque os craqueadores, aqueles programinhas que a gente usa, vamos colocar a gente aqui, né, que a gente usa para colocar o programa que era para ser pago, que era para ter a licença paga, e você não quer pagar a licença, e você usa um programa que vai lá e dá um jeitinho, que insere uma chave para ele funcionar, eles automaticamente podem, e geralmente, na maioria das vezes, fazem isso, abrem portas para hackers entrarem e usarem o seu computador de uma forma indevida. Tá? Isso é feito por essas empresas que fornecem esses crackers para deixar o seu programa, que não é gratuito, de forma gratuita. E aí, doutor, vamos falar um pouco dos benefícios da compliance, os benefícios de estar de acordo com a LGPD, então, a partir de agora. Só complementar o que você falou de pouco. Pessoal, a LGPD ela vai gerar uma reação em cadeia. O que é isso? Se você e a sua empresa se adequou Tá muito no Zoom. Opa, vamos lá. Ó, voltando lá, pessoal. Eu costumo falar que a LGPD vai gerar uma reação em cadeia. Tá? Por quê? Porque se você se adaptar, né, se você se adequar à LGPD, à sua empresa, você vai querer que os seus fornecedores, que seus clientes, que aquelas pessoas que também fazem tratamento de dados, que você compartilha os dados com seus fornecedores, com terceiros, você vai querer também que eles estejam adequados à LGPD. E vice-versa. Se eles se adequarem, eles vão exigir que você se adeque. Por quê? Porque ninguém vai querer correr risco nessa situação. Né? Até porque tem uma questão de responsabilidade solidária. Se você compartilha, você faz a coleta de dados pessoais, certo? E você compartilha com seus fornecedores. Se esses fornecedores vazarem os dados, tá? O titular do dado pode se voltar contra qualquer um. Né? Seja para o seu fornecedor, seja contra você. Entendeu? Por isso que eu falo que vai gerar uma reação em cadeia. Todo mundo vai querer estar protegido. Né? Então, por isso daí a importância dessa adequação. E esse é um dos benefícios. Você estando adequado, você tendo um programa de adequação, um programa de compliance, seja em LGPD, parte trabalhista, enfim, você toma corpo na parte comercial. Você gera credibilidade. Né? Você passa a ser bem visto, né, na região, no estado, enfim, na sua área de atuação. Você passa a ser bem visto e você passa segurança para terceiros te contratarem. Né? Então, esse é um dos benefícios. Você também evita penalidades, né? Você evita sofrer punições, multas, enfim. Como eu falei, as multas ainda não estão sendo aplicadas, mas você pode evitar um processo judicial, né, de um titular de dado, né, por ter captado, vazado indevidamente esses dados. Né? Você tem a revisão dos dados arquivados, né, que está totalmente desnecessário esse seu arquivo. Precisamos limpar, precisamos tirar esse risco da sua empresa. Né? Então é feita essa gestão de riscos, melhora a sua imagem no mercado. Né? A gente faz uma revisão dos processos internos, otimizando, né, os processos da sua empresa, né, seja em dados pessoais, seja até em outros, que durante o trabalho a gente verifica e passa para o cliente, fala, está correndo risco aqui, está correndo risco ali, né, vamos sanar, entendeu? Então é isso, basicamente esses são os benefícios, né? E a partir do ano que vem, evitar, né, principalmente a questão de
e serão aplicadas. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque se não for aplicado, a lei não tem razão de ser. Né? Então, se nós não tivermos efetivas punições para quem descumpre, a lei vai virar letra morta. Né? Não vai ter razão nenhuma de ser. Então, nós verificamos que, como é uma coisa recente, tem gente até da nossa área que ainda não sabe do que se trata. Né? Imagina as pessoas. Então, já ouvi falar de LGBT, já ouvi falar, mas eu não sei direito do que se trata. Eu vou deixar só para o ano que vem. Isso aí não vai pegar, eu vou deixar para lá. Bom, aí é uma coisa que você vai ter que assumir. Se você faz coleta de dados pessoais, né, e não quer ver nada, não vou me proteger, não vou pegar alguém de TI, não vou adequar meus contratos, não vou ter mais e boas práticas, é o risco que cada um corre, é a liberdade, né? A liberdade de cada um. Legal. Bom, agora a gente vai abrir. Agora eu vou abrir para as perguntas. Tem algumas perguntas aqui no Insta e no nosso YouTube. Então vocês vão perguntando aí que a gente vai respondendo, tá? A primeira pergunta que a gente tem aqui é: se a empresa esconder essa informação, doutor Gustavo, se a empresa esconder essa informação de que ela está pegando esse dado seu, ou colocar no meio da papelada, que você tem, por exemplo, no caso de uma construtora, você tem que assinar diversas coisas, e no meio desse papel que você está aí para assinatura, tem lá falando que você concorda com o compartilhamento. Então, ela, de uma certa forma, ela embute, oculta isso de você, né, para que ela possa utilizar esses dados. Nesse caso, o que a gente vai poder fazer se esse dado vazar? Tiago, veja bem, eu falei do data mapping lá atrás, né? É um mapeamento bem criterioso, um mapeamento aprofundado, específico do fluxo de dados. Tá? Esse negócio de dados, está solto na gaveta, eu peguei um consentimento ali. Na prática, nós advogados vamos ter que ver exatamente, caso a caso. Cada empresa é uma empresa, cada setor é um setor, tem empresas de grande porte, empresas de pequeno porte. Na prática, nós verificamos, né, os dados pessoais, qual tipo de tratamento está sendo dado, compartilhamento, armazenamento, enfim, na prática nós verificamos isso. Tem uma coisa muito importante, que é o princípio da finalidade. Né? Por que você, como empresário, empresa, o porquê que você tem que coletar aqueles dados pessoais? Eu vou comprar um relógio. Por que aquela empresa está me pedindo nome, RG, CPF, e-mail, Facebook, ou até dado sensível? De repente me pergunta a minha opção política. Por quê? A partir do momento que a empresa tem isso bem definido, isso é definido pelos advogados e pela empresa, a partir do momento que ela tem isso bem definido, ela tem que passar essa finalidade para o titular dos dados. Tá? Aí vem a questão do consentimento. Pô, eu não quero, ao comprar um relógio, passar todos esses dados para você. Eu não acho necessário. Entendeu? Aí vai a questão da liberdade, lá, que você falou, estava na viagem, lá no Pará, entendeu? O titular não será obrigado, né, nesse caso específico que eu estou falando, a passar todos esses dados. Agora, uma coisa que é importante também é que a empresa, no caso de obrigação legal, ela vai ter que tratar esses dados o titular querendo ou não. Tá? Então, por exemplo, dados de funcionários. Eu preciso manter esses dados na minha empresa por 5 anos, é uma obrigação legal. Entendeu? Mas eu quero que você elimine meus dados. Não vou eliminar, porque eu tenho a obrigação legal de manter esses dados. Tá? Então, como eu falei no começo,
cada caso é um caso, é a prática, né, é o caso prático que vai levar uma análise mais criteriosa nossa, do corpo jurídico, né, para avaliar. Olha, aqui é interessante você fazer dessa forma, você coletar o dado, você manter, você arquivar. Ó, aqui não. Aqui você está sofrendo um risco desnecessário. Tá? Providenciar para você ou eliminar ou você mantém em arquivo esses dados, mas com consentimento do titular. Tá? Então, é uma nova cultura, é um novo paradigma que nós vamos entrar. Né? Ainda não está implantada essa cultura, mas eu creio que em 2, 3 anos ela já vai estar implantada. Beleza. Eu acho que o Instagram está quase derrubando a gente, porque já faz uma hora no Instagram. Então, pessoal, se cair, depois vai deixar um quadro de perguntas para vocês e a gente vai respondendo depois, tá? Mas continuando aqui com o pessoal do YouTube. A Tatiana Machado perguntou o seguinte: como fica o caso de quem tem ponto eletrônico biométrico na empresa? Precisa adequar algum contrato e pedir autorização para, no caso, utilizar um ponto biométrico? Ou isso vai entrar também naquela questão que você falou agora por obrigação por lei, etc.? Não, a obrigação por lei, Tatiana, né? Tatiane? Isso, Tatiana. Tatiana, a obrigação legal é de você manter os dados, tá? Dados básicos por 5 anos. Questão de FGTS, enfim. Tá? Dado biométrico é um dado pessoal sensível. Tá? Demanda mais cuidado que os dados normais. Nome, RG, CPF, enfim. Esses são os dados normais. Tá? Dado pessoal sensível. Não basta só uma alteração contratual, não basta só obter um consentimento. Você, a sua empresa, tem que ter uma política, tá, de proteção de dados, alteração contratual, manual de boas práticas, o relatório de LGPD que a lei exige, tá? E nós entregamos esse relatório, né, onde consta quem é o operador, quem é o encarregado, quem é o controlador, tá? Então você tem que ter toda essa parte material na sua empresa, não bastando que você obtenha o consentimento, tá, de coleta biométrica. Isso não basta. Tá? E aí você também tem que ter a parte técnica, o Thiago falou, né? Firewall, onde você arquiva esses dados, tá? Quem é o operador que faz isso na sua empresa, se é alguém interno, ou se você terceiriza esse serviço. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, não basta você coletar o dado biométrico, dar o contrato e obter o consentimento dele. Não basta. O Carlos Alberto estava falando em relação àquela questão que eu estava falando sobre o caso lá da loja em Belém. Ele falou assim, mas a loja não é obrigada a emitir IMF? Carlos, sim. A loja ela é obrigada a emitir o cupom fiscal. Mas ela não é obrigada a emitir o cupom fiscal baseado no meu CPF. Eu não sou obrigado a me identificar para a loja, perante a loja, porque o imposto que ela vai pagar sobre a venda não é calculado baseado em quem está comprando, né? Então, ela tem que emitir o cupom fiscal independente se eu forneço ou não forneço meu CPF ou meu CNPJ. Ela é obrigada a emitir a nota, sim, mas não é obrigada, eu não sou obrigado a passar o meu dado pessoal para que ela faça a emissão dessa nota, né? Se ela quer emitir a nota fiscal para mim por e-mail, eu tenho que querer receber essa nota por e-mail. Se eu não quiser receber essa nota por e-mail, ela simplesmente tem que me imprimir a nota e me entregar ela ali mesmo. Tá? A Tati respondeu isso, emite ao consumidor, sem CPF. O Júlio Malofo disse que a maioria das farmácias pedem seu CPF, alegando que os descontos estão vinculados a ele, inclusive com relação aos convênios. O doutor Gustavo pode explicar isso melhor, Júlio, mas até onde eu entendi do que eu estudei sobre a lei, inclusive, e aí o doutor Gustavo pode me corrigir se eu estiver errado, não vai mais poder, de acordo com a LGPD, não vou mais poder vincular desconto à passagem de uma informação pessoal. Se você quer me dar o desconto, ok, obrigado. Se você não quer dar o desconto, ok, obrigado também. Agora, essa história de
dar desconto somente se você passar o CPF, somente se você se cadastrar na minha lista, somente se você baixar o aplicativo do supermercado. Isso, pelo que eu entendi, vai acabar, né, doutor? É, deixa eu responder por Júlio aqui. Júlio, você vai chegar na farmácia e eles vão pedir seus dados pessoais, tá? A pergunta que você vai fazer para eles: por que você quer meus dados? Qual é a finalidade? Se eu estou comprando um remédio, estou comprando uma pomada, comprando alguma coisa, por que você quer esses dados? Essa cultura, ela não é brasileira ainda. Isso não existe no Brasil ainda, tá? Mas como eu falei, eu creio que 1 ano, 2 anos, isso vai ser absolutamente comum. Eu vou perguntar, o Thiago vai perguntar, a gente vai ficar mais chato. Nós vamos ficar mais chatos em relação a dados pessoais. A farmácia tem que explicar para você, de forma objetiva, de forma detalhada, o porquê que ela quer esses dados. Júlio, nós estamos pedindo esse dado porque a gente está fazendo um cadastro aqui, tá? E nós vamos mandar promoções, nós vamos mandar para você, sei lá, comprando remédio com a gente, você tem desconto não sei na onde, entendeu? Eles vão ter que passar essas informações para você e ainda assim, tá? Você pode concordar ou não. Ah, tudo bem, vocês querem manter no cadastro de vocês para me enviar promoção, mas eu não quero que vocês me enviem promoção nenhuma. Eu não quero passar meus dados para vocês. Simples assim, tá? Beleza. Aí o Júlio falou, então é uma condição, essa condição do desconto já é uma forma de um escape do comércio para a lei, né? Eu só acho que realmente vai ser a questão que nem o doutor falou. Eles vão ter que te falar o porquê eles querem os dados. E aí você vai concordar ou não com o que eles vão fazer com o seu dado, né? Não necessariamente você tem que concordar com tudo, né? Deixa eu comentar uma coisa aqui, Thiago. Precisa ficar claro aqui, precisa ficar muito claro. Nós temos pessoas aqui no Instagram que estão acompanhando, no YouTube, enfim. Nós temos empresários, empresas. Eu preciso deixar claro para vocês que essa lei ela não veio travar a sua operação. Ela não veio ser um obstáculo para você continuar trabalhando de forma digna, faturando. Não veio para isso. Ela veio regulamentar uma situação que antes não tinha qualquer regulamentação. O Brasil era terra literalmente sem lei em relação à proteção de dados pessoais. Você passava seus dados para uma empresa, né, um grande conglomerado, uma multinacional, o próprio governo, você passava seus dados para eles sem preocupação nenhuma. Ah, eles sabem o que eles estão fazendo. Só que o dado pessoal, como nós falamos aqui desde o começo, é um ativo financeiro, né? Ele virou um ativo financeiro. Empresas estão vendendo, né, dados pessoais para outras empresas, bancos de dados. Você comprava até outro dia, você comprava banco de dados de e-mail, né, na 25 de março, sei lá, você comprava isso facilmente. Então a lei veio só para regulamentar, trazer uma maior regulamentação para evitar abusos, né? Isso não quer dizer, nossa, agora eu vou falir por causa dessa empresa, eu vou quebrar por causa dessa empresa, eu vou falir por causa dessa lei, vou falir por causa da proteção de dados. Não. Você também vai ter uma segurança maior com seus fornecedores, com seu empregado, com terceiros. Ela vai trazer uma segurança para você que é empresário também. Tá? É importante deixar claro isso. A Tatiana perguntou, precisa de antivírus no celular caso ele acesse a rede Wi-Fi da empresa? Tati, isso é muito relativo. Se você utiliza o seu celular, e eu acredito que sim, porque hoje a maioria de nós utiliza o celular para bancos e coisas mais específicas e mais sensíveis, é interessante você ter sim um celular com um antivírus, né, um antivírus no seu celular. Mas isso é muito relativo, porque, por exemplo, você pode ter uma rede na sua empresa totalmente separada para o uso de celular, aonde essa rede só dá acesso única e exclusivamente à internet.
A rede do celular, por exemplo, a rede Wi-Fi que os celulares se conectam, não faz conexão com o seu servidor, com os computadores da sua empresa. Então, nesse caso, se a sua empresa está protegida neste nível, de ter uma rede separada, de ter uma rede exclusiva para visitantes e convidados da sua empresa, dos seus clientes, ou se você tem uma política de firewall implantada, bem implantada, você não precisa ter para a sua empresa. Tá? Mas a gente tem que pensar que isso não é só a proteção de dados da informação que está no meu servidor, mas sim a proteção do seu dado pessoal que está no seu celular. E que essa informação também pode ser usada para hackers, né? Que não tem interesse em pegar as informações do seu servidor, mas pegar a sua informação pessoal. A doutora Silvia Pascoal perguntou: o Estado vai poder tratar diferentemente os nossos dados, doutor Gustavo? O Estado ele tem algumas particularidades, né? Mas a lei também regula, né, o tratamento de dados pelo governo. Então, uma das hipóteses é a obrigação legal, né? Imposto de renda, por exemplo. Então, nós precisamos declarar imposto de renda, passar informações, enfim. Né? Então, é uma obrigação legal. Nós precisamos passar os dados para o Estado. Porém, o Estado também tem que obedecer a LGPD. Não pode vazar esses dados. Aí que a Agência Nacional, e eu creio, doutora Silvia, que vai ser descentralizada essa questão. Eu não consigo enxergar como que a Agência Nacional vai cuidar de um país continental como o Brasil. Né? Não consigo entender isso ainda. Né? Como que ela vai fiscalizar todas essas operações. Então, acho que vai ter uma descentralização estadual, municipal. Né? Essa é uma posição minha, eu acho que vai ter isso, né? Mas por enquanto não há. Né? Então, a Agência Nacional também vai fiscalizar o Estado. E se o Estado descumprir, né, principalmente a questão judicial. Né? Eu também não sei como que a Agência Nacional vai punir o Estado punir o Estado. Pagamento de multa, enfim. Mas ações judiciais, né, dos titulares dos dados contra o governo irão ter muitas, né, com certeza. Tiago, deixa eu só complementar uma coisa aqui também. Que é a questão da... Você como profissional de TI, né, pode até falar melhor do que eu. Pessoal, não existe sistema impenetrável. Né? 100% de garantia que o dado não vai vazar, que não haverá invasões. Né? O que nós estamos falando aqui, tanto a parte jurídica, né, quanto a parte técnica do Tiago, é você se tomar as medidas necessárias, você se precaver para minimizar esses riscos, tá? Para você evitar ao máximo um vazamento de dados, uma invasão, para você não ter uma multa, uma advertência, a publicização disso no seu site ou no site da Agência Nacional. Tá? Inclusive, um dos critérios para a aplicação de punições, tá, será a sua boa-fé, a boa-fé da empresa, a boa-fé do empresário, o seu comportamento diante da LGPD. Né? Se você se você implementou as regras de compliance de LGPD na sua empresa, se você tem as boas práticas na sua empresa, tudo isso vai ser considerado, tá, caso haja algum vazamento. Se você não fez nada, né, chegou uma autuação na sua empresa, você não fez nada, você não cuidou da parte de TI, você não cuidou da parte documental, você não fez nada, a sua punição será uma. Agora, uma empresa que tomou todos os cuidados e ainda assim houve um vazamento por um motivo extraordinário, a punição será outra, será mais branda. Tá? Daí a importância da implementação dessas regras. Doutor, isso é uma das perguntas que estão aqui, né?
quais os critérios que a agência nacional vai adotar para a aplicação das punições. Então, já respondeu a pergunta. Ok, preciso de um servidor, mas qual? Né? Qual a função? Em nuvem local? Por que eu preciso de um firewall? Bom, gente, o servidor ele vai exatamente ser usado para isso, para servir a empresa. Qual servidor você vai utilizar? O que você vai utilizar desse servidor? Isso tudo você vai ter que definir com o seu departamento de TI, com o responsável pelo TI na sua empresa. A LGPD não é uma implementação exclusiva de direito, de advocacia e tecnologia da informação. Não, a LGPD vai envolver todos os departamentos da empresa. Todos os processos da empresa estão dentro da LGPD. Então, por que você precisa de um firewall? Porque, como o doutor falou agora, nenhum sistema é impenetrável. Quando eu falo nenhum sistema é impenetrável, pessoal, a NASA foi invadida, a CIA foi invadida, o FBI foi invadido. Então, se essas empresas passaram por isso, foram invadidas, nós também estamos acerca disso. Nós também podemos ser invadidos. Nossas empresas também podem ser invadidas. Então, o firewall ele vem para criar uma camada de segurança a mais na sua rede, para demorar mais ou para cansar um pouco mais esse hacker, para falar, poxa, está muito difícil entrar aqui, eu vou desistir. Para ele não conseguir entrar na sua empresa e não conseguir esses dados. E que servidor você vai usar? Seu servidor em nuvem, seu servidor local? Você vai ter que definir isso com o seu responsável de TI. Porque isso envolve custos. A compra de um servidor, a locação de um servidor, ou vou comprar e adquirir um servidor de serviço, que é o servidor em nuvem, né, que é o SaaS, o RaaS, que é o Hardware as Service, que é uma modalidade de locação de servidores hoje. E tudo isso envolve custos, envolve estratégia, e aí você precisa definir isso junto com o seu departamento de TI. Tá? Então, você vai verificar quais são, para que eu vou usar esse servidor? Eu vou usar esse servidor para gerenciar toda a minha rede? Eu vou usar esse servidor somente para armazenar os arquivos e fazer rotina de backup? Então, tudo isso, quem tem que decidir é você junto com o seu departamento de TI. Tá? Aí vocês vão chegar no consenso de qual é a melhor solução, qual a solução que se adequa melhor, que se encaixa melhor na sua empresa, com a sua real necessidade. Eu recomendo que você tenha um servidor, que você tenha um firewall, para que as informações fiquem concentradas num único lugar e não corram o risco de vários lugares que possam ser invadidos, que são mais fracos, os elos mais fracos da corrente, digamos assim, que eles sejam invadidos, e, consequentemente, com isso, você tenha maior probabilidade de vazamento de informações. Então, você concentra tudo no servidor, esse servidor fica o responsável por proteger os dados, por fazer o backup desses dados, e ainda pode gerenciar a rede, questão de permissões, dos usuários, etc. Então, essas foram as perguntas que apareceram aqui para nós no YouTube. Pessoal, tem uma do Instagram, já deu... uma do Instagram aqui, a Vera. Ela pergunta a respeito de CPF para ter o desconto no laboratório. Alguma coisa assim. Isso você tinha respondido já, né, doutor? Já. Você também respondeu. Vera, não Sim. pode condicionar o fornecimento de dados a descontos. Tá? Não pode. Então você não é obrigado a passar esse CPF, tá? Então, pessoal, é isso. Nós estamos aí com 1h25 de live. Não sei como o Instagram não derrubou a gente ainda. Verdade. Geralmente ele derruba com 1 hora. Né? O assunto está tão bom que até o Instagram está interessado. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui nas duas salas, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. A live vai ficar armazenada tanto no YouTube da TechHelp, quanto no YouTube da Campus Escudeiro, no Instagram também da Campus Escudeiro e no Instagram da TechHelp Tecnologia. Vou passar os contatos aqui da Campus Escudeiro, então sigam a Campus Escudeiro no Facebook e no Instagram.
né? Entrem em contato. Se vocês precisarem de qualquer coisa relacionada ao LGPD, na área do direito, na área da advocacia, podem entrar em contato com o Dr. Gustavo ou com o Dr. André, que é o sócio dele na Campus Escudeiro, que eles têm total capacidade de auxiliar a empresa de vocês para essa integração. E a TechHelp, né, sigam a gente na @TechHelp Tecnologia, nossas redes sociais são todas padronizadas, TechHelp Tecnologia no Facebook, no Instagram e no YouTube também. Agradeço a presença de todos, agradeço o papo do Dr. Gustavo, um papo muito produtivo. Muito obrigado, doutor. E, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, o nosso chat, o nosso Instagram vai ficar aberto. Podem mandar direct, podem chamar a gente no WhatsApp, podem entrar no nosso site. A gente está à disposição. Se vocês precisarem de qualquer coisa na área de implementação tecnológica, podem contar comigo na TechHelp. Nós também estamos preparados para implantar a parte tecnológica da LGPD, junto com o Dr. Gustavo, junto com os advogados da Campus Escudeiro, para melhor atender vocês na questão da LGPD na empresa. Tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Até logo, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.